Vem rolado muito aí na internet esse papo de feminista e red pill, né? E são antagônicos. É um pessoal que a gente pode observar que meio que se odeia, né, na internet. E temos que compreender por que eles se odeiam, né? Por que essa galera se odeia e para que serve cada um. O feminismo ele surgiu, até onde eu sei, né? Não sou especialista em feminismo, mas ele surgiu, pelo menos um front, né, grande dele foi quando teve um incêndio, não lembro onde agora, e muitas mulheres morreram, né? E daí que veio até o Dia da Mulher, que foi uma luta que elas tiveram por direitos, e o dono da fábrica incendiou, matou todas elas, eu acho que morreu umas 200. Uma história triste, enfim. E daí foi tendo essa crescente, né? Se eu não me engano, acho que foi Estados Unidos. Enfim, o local não importa, o que importa é a história. O Red Pill ele surgiu na internet, né? Esse front aí. E qual é a questão? Tem pontos que o feminismo tá certo. Eu acho que de certa forma existem lutas femininas a serem feitas. Assim como o Red Pill também tem questionamentos sobre o mundo feminino a serem feitos. Que eu acho assim, né? Porque você é mulher, que você tá salva da crítica, mas também você não deve ser criticada só porque você é mulher. Não é assim também, né? Porque senão vira bagunça. E vice-versa, vale para homem também. Você é um ser humano e eu acho que o maior tratamento de igualdade é você questionar os dois lados de forma semelhante. E assim, cara, tem certos pontos sobre o Red Pill que estão muito certos. Eles estão muito certos. Assim, o feminismo também. Elas têm que lutar pelos direitos. Mas hoje em dia você pega, por exemplo, o feminismo que se considera radical, né? Que assim, que é uma mulher que diz que o homem anda na rua, o cara é um assediador, o cara é outras coisas que eu não posso nem falar aqui. Isso aí, cara, perde a moral totalmente. Eu acho que isso aí queima o próprio movimento. E sobre os Red Pill, tem muito cara que tem uns fundamentos grandes, por exemplo, negócio de perder a casa pra mulher, construir terreno de sogra. Isso aí parece piada, parece machismo, mas isso aí tudo tá certo mesmo. Isso tá certo. O problema é quando o cara começa a odiar pelo ódio. O cara é um incel, que tem muito incel dentro desse negócio de Red Pill. E dentro do movimento feminista tem muita coisa da mulher que acha que pode viver sem homem, e sim, isso é mentira. Então os dois lados eles estão num momento de fraqueza muito grande na internet, pelo menos online, que pelo menos está se propagando muita ideia radical de ambas as vertentes, que o homem é independente, ele não precisa de mulher, que a mulher é independente não precisa de homem. Sim, mentira. Um depende do outro, porque um quer o outro. Só que as relações humanas elas são complexas. É igual se for falar sobre sexualidade, né? Sobre relação sexual, que a mulher para fazer o sexo ela precisa estar relaxada e o homem precisa do sexo para relaxar. Então são conceitos diferentes, mas com objetivos iguais, né? Que no final é ficar de boa, curtição. E, e, e aquela frase, tudo que você faz na vida é para pegar alguém, né? Vamos dizer assim com essas palavras. Cara, isso no fundo é verdade. Tudo que o homem faz na sociedade tem um objetivo final, que é a mulher. Só que a mulher também tem o objetivo do homem. E isso ela não nega. Uh, em preceitos que podemos colocar aqui, a pessoa fala, a mulher gosta de bandido, na verdade, a mulher gosta de ser dominada. Eu acho que quando a mulher tem trejeitos masculinos, claro, não estou citando aqui pessoas que são trans, mas no caso, mulheres heterossexuais, elas têm esse desejo masculino, já é uma exceção. A gente não bota na regra, mas na regra, a mulher ela tende a ter aquele estímulo do homem ser o dominador. Então, por exemplo, se o cara ficar se declarando pra mulher, o cara fica betando. Todo homem já passou por isso aí. Porque o homem foi criado na ideia que o certo era ser romântico com a mulher e tal. Eu não tô falando que isso é errado, mas a visão que foi trazida pra gente é que foi como tem que ser um panguão. É basicamente isso. E quando o cara cresce, o cara vê que o romantismo no ensino médio, quando você cresce, você vê que isso aí não confere com a realidade. Por que você acha que mulher, algumas, não todas, algumas mulheres gostam de cara que empina moto, o cara que tem tatuagem, o cara que é da academia, o cara que é bandido, porque isso aí sinaliza segurança. A gente tem que entender o processo biológico da coisa. E aí que entra onde as pessoas têm preconceito de falar de biologia, que não é uma coisa que é para ser contra a favor, é só fatos. Porque na biologia vai dizer que a mulher, ela quer alguém que lhe traga segurança. Porque na época das cavernas, vamos dizer assim, né, para não ter que trazer fontes históricas do período específico, mas na época que a gente era tipo os mamacos, a nossa sociedade era o que? Era poder. Então, por exemplo, se um cara ele podia matar um leão ou um outro ser grande, né, ele pegar
tirar os dentes do animal e fazer um colar. Porque aquele colar sinalizava que ele era um homem de verdade. Falou, caraca, aquele cara enfrentou um leão, ou pelo menos a tribo dele enfrentou, ele é foda. Esse cara vai poder me proteger na mata, tá ligado? Então, existem sinalizações. Hoje em dia, uma moto, empinar moto, corrente de ouro, ser um artista musical, isso aí sinaliza alguma coisa. E, de certa forma, elas não têm culpa. Só que algumas não ponderam, né? Por exemplo, é mais fácil a mulher visitar um cara na cadeia do que ela deixar um prato de comida num cara que tá trabalhando, entendeu? Porque ela meio que vai se sentir humilhada por estar seguindo os preceitos que Deus deixou. Que ela forneceu o amparo ao marido, porque o marido também tá amparando ela trabalhando. Porque isso é visto como algo antigo, né? Isso vai contra a ideia de liberdade feminina. E daí vai, cara. Mas se você resumir bem, as pessoas elas levam muito pro pessoal. Você tem que saber ponderar. Porque tudo é uma dança, tudo é um jogo. Então os relacionamentos, eles advêm de uma visão humana do domínio. O que, é que vai dominar quem? Não existe igualdade. Ou a mulher domina ou o homem domina. Tem que ter. Um é gado do outro. Não tem como ser igual. Porque relações humanas são complexas, né? Eu não estou falando necessariamente de namoro ou casamento, pode ser até um ficante, depende de como você se enquadra, né? Porque hoje em dia a sociedade ela criou esse termo ficante, né? Que antigamente isso era considerado ou prostituição ou pecado mesmo, né? Dizer assim, tipo assim, a pessoa tá errada, ela tá traindo alguma coisa, tá traindo a si mesma. Hoje em dia é normal ter esse termo, mas a gente pode ver que a sociedade está muito radicalizada e os caras não ponderam. Os caras ou é super gadão, ou os caras é super red pill que odeia a mulher. E não pode ser assim. Da mesma forma que a mulher, ou ela é burra de querer, sei lá, ser super submissa a um cara que não vale nada, ou então ela é super revoltada com os homens no geral, e também não pode ser assim. Então são dois movimentos que têm falhas sociais, mas como é o que tem hoje, as pessoas não conseguem às vezes sair da bolha, é o que chega, dependendo da bolha que você tá. É que nem todo mundo tem informação, nem todo mundo é um ser pensante. Você não precisa ser um leitor de um livro para ser um ser pensante, isso é mentira. Então, haja vista que na sociedade ela está em bolhas. Hoje em dia é muito mais fácil estar em bolha. Você pode perceber pela política, se você é Lula ou Bolsonaro. É muito mais fácil você estar numa bolha, mano. É muito mais fácil. Então é cabível o questionamento para ambos os lados, e eu acho que ambos os lados estão errados, sim. Mas sim, ambos os lados têm coisas boas. Mas haja vista, você tem que pensar e ponderar, cara. Ponderar. Nunca fique numa bolha e pondere. E é isso. Posso trazer depois mais vídeos acerca de temas relacionados, como relacionamentos, a sociedade, coisa desse tipo assim, mas essa é a minha opinião final acerca disso. Ambos têm fundamentos, mas no geral são duas esquizofrenia. É uma da mulher ressentida de mais 30, que é a feminista já, que acha que homem não presta, e o cara incelzão masturbador que, sei lá, nunca pegou ninguém, sabe? São opostos que, se pá, acabam juntos, no final das contas. É complicado, cara, o ser humano é complicado, mas por conta da internet tende a piorar mais. No lugar das pessoas encontrar quem eles amam, o algoritmo ele ajuda a gente a encontrar quem a gente odeia. É daí que vem o engajamento, que é nas tretas, né? Então, é uma situação complexa. Mas é isso, pessoal. Agradeço quem viu o vídeo. Se gostou, compartilha. Comenta um tema aí, uma crítica, uma dica, qualquer coisa aí. Manda uma merda aí só pra engajar mesmo e eu vou responder. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Eu sou José Alvaron, seja bem-vindo aí. E o canal tá na ativa. E vamos que vamos, porque ser criador de conteúdo e falar de temas como feminismo, sobre Red Pill, né? E sobre Islã, sobre geopolítica, é um tema que às vezes é casca grossa, mas os caras têm medo de falar, mas eu não preciso, como não sou financiado por ninguém, né? Então é isso, valeu, galera.